Olá, você está aqui no Terapiando junto comigo mais uma vez com o tema ansiedade e estresse. Juliano, Marisa, Florisvaldo, eles me perguntaram sobre transtorno de ansiedade, o que é, como identificar, quais são os tipos. E hoje nesse vídeo eu vou falar de forma genérica sobre alguns deles, para que você possa identificar, reconhecer a partir da sua autorreflexão. Bom, nós já vimos em outros vídeos que a ansiedade é um processo natural de autorregulação, é uma defesa do nosso organismo. Então, quando ela chega a níveis insuportáveis, intoleráveis, é quando ela se transforma em patologia, em transtorno. E o que seria esse nível intolerável? Justamente quando impacta de forma ampla, genérica em nossa vida, quando trazem prejuízos na nossa vida emocional, relacional, no nosso trabalho, com a nossa família, com nossos amigos, com nós mesmos, né? Com a forma de como nos cuidamos. Então, nós consideramos que existe um transtorno de ansiedade, ou seja, há uma modificação fisiológica profunda que requer um olhar mais apurado e um tratamento mais específico, que somente ficar na autoobservação ou na respiração não funciona sozinho. É preciso de ter uma ajuda a mais para que esse transtorno seja de fato sanado, contornado, para que a pessoa tenha uma vida saudável. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade e estresse. Vamos citar, por exemplo, o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, é quando acontecem ataques de ansiedade que a pessoa pensa que vai morrer. Taquicardia, respiração curta, a pessoa fica sem ar, a pessoa fica com sudorese. A sensação mesmo é de que a pessoa está morrendo. Né? Além disso, tem pensamentos intrusivos, medo de perder o controle de si mesmo, medo de morrer. E isso acontece com frequência. A pessoa tem vontade de sair correndo da onde ela está, pode sentir vertigem, muito medo, um medo intenso. Esses são alguns sintomas, tá, gente? É sempre importante saber e lembrar que o diagnóstico só pode ser feito por um médico específico, um psiquiatra, que vai analisar de forma bem ampla, bem minuciosa, cada caso. Tem lá os critérios no DSM-5, Manual Diagnóstico, Estatístico e Diagnóstico, tem toda a descrição da sintomatologia, dos critérios para se fazer um diagnóstico preciso de transtornos de ansiedade, tá? Então, basicamente, a síndrome do pânico são ataques que duram cerca de 15 minutos, mas que parecem uma eternidade, e a pessoa frequentemente vai ao médico, vai para emergência, crente que está tendo um ataque cardíaco, e chega lá, faz o eletro e não é nada. Tem gente que fala, foi frescura. Não é frescura, gente, não é frescura. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade muito grave, muito sério, muito intenso. E se for recorrente, é quando se considera que é síndrome do pânico, um ataque uma vez só, não é considerado síndrome do pânico, mas é justamente a frequência com que essa síndrome acontece, esse ataque acontece. Um outro transtorno de ansiedade muito comum são as fobias, e dentre as fobias nós temos a fobia social e as fobias específicas propriamente ditas. A fobia social é aquela que a pessoa tem muito medo da avaliação externa, da crítica alheia.
Então as pessoas ficam com medo de estarem em público, de falar em público, de serem vistas em determinadas situações. Tem gente que tem uma timidez ao extremo, não querem andar sozinhas, conversar com certas pessoas. Também vamos diferenciar aqui que timidez é diferente de fobia social. Fobia social vem acompanhada de sintomas físicos, a pessoa fica vermelha, a pessoa também fica com taquicardia, a pessoa fica fria ou com sudorese. Então, não é simplesmente uma timidez, eu fico tímida para poder falar em público, para perguntar, para fazer alguma atividade. Não, é uma dificuldade mesmo, a paralisia. Lembrem disso, os transtornos de ansiedade com frequência afetam a nossa vida e nos paralisa. Eles fazem com que a gente tenha comportamentos de evitação, não queiramos mais ir para determinados lugares, fazer determinadas atividades. As fobias específicas são aquelas ligadas a medos específicos, medo de barata, medo de agulhas, medo de tirar sangue. Medo de fazer determinada atividade específica. A pessoa sabe exatamente do que ela tem medo e se acomoda àquele medo. Eu tenho medo de cachorro, não passo junto de cachorro nenhum, nem do poodle toy, me parece um monstro. Na fobia específica, gente, na fobia específica de animais, as pessoas veem os animais como se fossem verdadeiros monstros. Uma barata vira uma barata gigante, Um cachorro poodle toy, que é aquele pequenininho, número 0, parece que é um pitbull, Um Rottweiler, Então, não devemos menosprezar nunca uma fobia específica, porque sempre as fobias vêm de uma situação traumática vivida. E é preciso ser reconhecida que existe essa fobia e ser trabalhada de uma forma objetiva, de uma forma tranquila, e querer trabalhar, Não achar que, eu nasci assim com medo de barata e todo mundo tem medo de barata e eu não vou entrar, não vou dormir porque eu vi uma barata ali, Então, por isso que eu digo que geralmente os transtornos de ansiedade nos paralisam a vida. Outro tipo de transtorno de ansiedade é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que tem a ver justamente com o aspecto obsessivo, que são pensamentos, imagens e impulsos bastante intrusivos que a gente não consegue controlar. E o compulsivo tem a ver com os nossos comportamentos e com os nossos atos mentais. Por exemplo, uma pessoa tem uma obsessão com limpeza. Eu tenho que estar sempre limpa, tudo tem que estar sempre limpo, meio que doutor Bactéria. Então, ela pode adquirir uma compulsão de lavar as mãos constantemente, higienizar constantemente os pratos, os talheres, passar álcool e tudo. Claro, gente, que é natural, higiene, Todo mundo gosta e deve primar pela higiene, mas eu estou falando aqui de toque, de um transtorno, de algo que tem gente que demora 1 hora para arrumar a mesa até começar a trabalhar, sabe? Tem gente que leva horas no banheiro, no banho, se lavando meia hora, todos os dias. Eu conheço uma pessoa que ela vai lavar o cabelo e ela passa 4 shampoos. Isso é obsessivo compulsivo, Então, tudo que é demais, tudo que extrapola o ritmo natural das coisas, tudo que nos paralisa, tudo que nós evitamos. E um outro tipo de transtorno, assim, muito comum é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O TAG mistura um pouco a ansiedade, aqueles sintomas clássicos da ansiedade, de forma bem expressiva, muitas preocupações, medo de que as coisas aconteçam, preocupação com tudo, tudo é uma preocupação. Eu vou sair de noite, eu já fico excessivamente preocupada com o que vai acontecer, Então, muitas preocupações, além do natural, do que deveria ser, e alterna-se também com um pouco de depressão.
né? Então, geralmente as pessoas com TAG são muito pesadas, muito angustiadas, sabe? Tem uma visão muito negativa das coisas. Não porque elas são pessimistas, simplesmente, né? Vamos lembrar aqui que o transtorno de ansiedade, ele traz consigo um transtorno fisiológico. E isso acontece em relação a sintomas físicos e metabólicos. Por exemplo, hoje já se sabe que os transtornos de ansiedade estão diretamente ligados a neurotransmissores específicos. O GABA, serotonina, né? Tudo isso. Então, é importante que a gente perceba que os transtornos são sérios. Esse é um assunto que deve ser levado com muita propriedade pelos médicos. É preciso fazer um diagnóstico diferencial, não simplesmente diagnosticar por diagnosticar, porque para além do transtorno fisiológico, biológico, há um transtorno também psicossocial associado, né? Então, precisamos analisar, para além dos critérios diagnósticos, qual é a história de vida dessa pessoa, né? Porque se a pessoa vive em determinada situação, convive com determinadas pessoas de determinada forma, que isso traz uma intensificação do transtorno de ansiedade, então tem que se trabalhar também nesses processos, né? Então, trabalhar não somente as questões neurológicas, neuroquímicas, mas principalmente as questões relacionais. Por isso que é importante que nos transtornos de ansiedade seja feita uma consulta com o médico, com o psiquiatra, e que se analise a melhor forma, a melhor abordagem em cada caso é um caso. Eu acredito que a medicação está aí, ajuda muita gente, mas a medicação sozinha não dá conta. É preciso fazer um processo de psicoterapia, né? Processo de terapias também complementares associadas, mudança de estilo de vida. Então, reforma íntima, reconhecer aquilo que nos estressa, que nos traz ansiedade, aquilo que potencializa o transtorno, para que a gente possa efetivamente, modificando esses elementos, conseguir modificar toda a nossa fisiologia, todo esse transtorno. Ok? Então, se você quiser saber mais a respeito de transtornos de ansiedade e de estresse, fala que eu conto aqui para você. Fica bem e namastê!